Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Olá, Esse companheiras e Yansan. companheiros dos movimentos sociais do Brasil, amigos, sociedade em geral. Estou aqui para desejar-lhes um feliz 2018, ano que teremos que retomar a democracia e retomar a democracia só com participação política e participação popular nas comunidades, organizações, sindicatos, corporações pela libertação do povo brasileiro. É por aí. Também venho apresentar-lhes uma entrevista que fiz sobre um tema muito polêmico da agenda de movimento negro, que é a 4ª conferência da CEPIR relacionada com o CNPIR. Bom, já houveram 3 conferências nacionais. Será que essas resoluções, diretrizes foram implementadas? Será que houve avaliação de impacto? Bom, são essas questões que eu abordo entrevistando a Ayá Vera Soares. Será que os conselheiros têm possibilidades, de articulação, de decisão nas políticas públicas, nessas costuras, ou mesmo na garantia do orçamento da União? Né? Ou será que o presidente do Conselho deve continuar sendo do governo ou da sociedade civil? Muitas lideranças acham que seus representantes não devem participar do Conselho. Outras acham que os seus representantes devem fazer oposição ao governo Temer dentro do Conselho. Bom, no centro do debate, sem fugir da raia, Ayá Vera Soares. Confere aí. Estamos aqui com a Ayá Vera Soares, uma das lideranças do movimento dos povos de terreiro do Rio Grande do Sul e do Brasil. Ela é da direção nacional do Folsom Potma, ela explica, e tratará de 3 temas, que é a criação do CNPIR, a sua participação enquanto conselheira e o seu ponto de vista em relação à conferência da CEPIR em 2018. Então tá, assim, primeiro cumprimentando a todos, né? Sou Ayá Vera Soares, né? Estou coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, que é o Folsom Potma, que nasce lá em ano de 2000, a partir do Forma, que foi o grande eleito para estar no Conselho Nacional dos Povos Tradicionais e que construiu na época o Conselho Nacional de IAS, que começa a participar a partir dos chamados das conferências, seminários e da própria construção da CEPIR. Feito isso, no Fórum Social Mundial de 2003, o governo Lula bate martelo na CEPIR. E aí assume a nossa ministra Matilde Ribeiro, que começa a chamar os estados para construir o modelo do que seria a CEPIR. Como iria fazer uma estrutura baseada na questão racial para discutir a história da África, para discutir políticas afirmativas, discutir políticas de reparação para o povo negro brasileiro. E dentro dessa estrutura se cria um Conselho Nacional, a partir do anseio e da reivindicação da então ministra Matilde Ribeiro. E esse conselho ele foi criado, CNPIR, Conselho Nacional de Igualdade Racial. Então ele foi criado a partir de muitos seminários para pensar o modelo do conselho. E para nossa felicidade, nossa surpresa, foi criado uma cadeira, um espaço, uma representatividade dos povos de terreiro. Como foi feito essa, não seria uma eleição, mas como foi tirado essa representação, né? Nós defendemos tese.
Então, cada terreiro em cada estado foi tirado, levou um documento a partir de uma tese de cada situação, de cada território, de cada região. E como se via, como convivia com a sociedade o terreiro, a Ielorixá, os filhos de santo, que hoje já tem um outro olhar. Então o CNPIR, quando cria esse espaço, ele elege as teses. Na época, em 2003, uma das propostas levadas pelo Rio Grande do Sul, a partir deste olhar de A. Vera Soares, foi, então, um dos escolhidos para ocupar na primeira gestão essa cadeira pelo estado do Rio Grande do Sul, até por ter um estado que tem como mote norteador em relação aos terreiros o racismo muito severo, muita discriminação, muita intolerância e muita perseguição. Então, nós começamos aí a trabalhar estas questões dentro do Conselho Nacional, que foi o instrumento, vamos dizer assim, que teve a sensibilidade de trazer para as mesas de discussão todo o potencial que se preserva dentro dos terreiros, dentro daquele espaço chamado terreiro, que é onde se tem a visão do mundo africana, porque lá traz a história da África, lá dentro desse espaço chamado terreiro tem a educação, tem a saúde, tem o tratamento, a humanização, né? O respeito, e também tem o que nos torna tradicional, a tradição, que é o tronco linguístico que nós temos, os costumes, os valores africanos, eles são preservados no Brasil dentro desses espaços que são chamados de terreiro. Na Bahia, no Nordeste é chamado de roça, aqui no Sul ficou reduzido em casa de religião. E hoje, no século XXI, nós chamamos de casas tradicionais de matriz africana, porque preserva todos os valores que vieram com os africanos através dos navios negreiros e foram escravizados aqui no Brasil. Essa resistência, ela ficou presa e mantida e fomentada dentro dessa senzala que dá como o primeiro terreiro, o primeiro espaço de terreiro. E o CNPIR traz essa discussão para a luz da sociedade e constrói uma forma, um modelo de levar essa discussão não só para a questão racial, não só para os instrumentos da questão do negro, e ela leva esse debate para outros departamentos, para outros ministérios. Lembro eu que uma das primeiras reuniões dentro do Conselho do CNPIR foi com a Secretaria de Direitos Humanos. E ali nasce toda uma política de reconhecimento, de pensar um momento de sustentabilidade, inclusive, e formação e capacitação para esses povos, para as Ielorixás, para os Babalorixás e para os estados. Outra política que entendo como afirmativa, que também fez uma diferença a partir do CNPIR, é a interlocução, o diálogo de um estado com outros, terreiros de um estado para outro estado. Então, isso foi de suma importância para a visibilidade desses povos. Tem uma política de reconhecimento, que nós entendemos como políticas afirmativas. Quando teve os encontros internacionais de Durban, que traz dentro do seu registro, da sua carta, ela traz a referência do CNPIR, porque foi levado às políticas afirmativas. Encontros internacionais que tivemos, quando nós tivemos intelectuais negros com intelectuais da diáspora, que foi na Bahia, nós tivemos lá 6 dias de formação
com o povo africano. Então, esse diálogo internacional, esse diálogo nacional, que ficava detido aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, lá no cantinho da Bahia, ele abre o leque e faz o entorno, eu dialogar com outro dialogar com esse, porque o CNPIR era o responsável por essas organizações. Então, ele traz para a visibilidade, ele tira os povos tradicionais, as Yalorixás, essa visão de mundo do anonimato. E ele começa a devolver para os seus atores a responsabilidade disso, que até então era feita por outros. O CNPIR é responsável por hoje, por exemplo, eu estar conversando e dialogando e dando uma entrevista. Então, isso nasce a partir da política formada pelo CNPIR. O governo Lula tinha uma preocupação, porque todas as religiões tinham lá um mote norteador. Eu vou ler a Bíblia manda, eu vou falar com o Papa, eu vou falar com o Bispo, eu vou falar com o responsável da igreja. E com quem o governo falaria para trazer as políticas para os povos tradicionais. Outra questão que deve ser falado a partir do CNPIR foi a questão da discussão de segurança alimentar que vem à tona, que vem para discutir, né, a questão da comida de verdade, né, a partir de todo o agrotóxico e tudo aquilo que faz mal à vida, à nossa saúde. Outra questão também afirmativa de políticas, de articulação política, foi o Estatuto da Igualdade Racial, que foi debatido, muito debatido e batido martelo a partir das discussões e dos encontros do CNPIR. Também o Decreto 6040, que institui o conceito de povos e comunidades tradicionais, onde ele inclui uma política de inclusão que inclui os povos de matriz africana, enquanto povo de terreiro, os indígenas, os ciganos, todos aqueles que são considerados os diferentes, as rendeiras, as quebradeiras de coco, todas essas tradições, né, que fica incluso dentro de um decreto que tem que ser lei, inclusive. Né? O CNPIR traz essa tarefa que, quem sabe, agora na construção da 4ª Conferência da Igualdade Racial, possa sair de encaminhamento, né? Nós tivemos também articulação dos países de língua portuguesa, que foi um momento de articulação grande, um momento de formação e construção e de interligação com as relações de exteriores com os países de língua portuguesa no Brasil. E foi um momento também do CNPIR de construção muito que deixou sinalizações de políticas afirmativas para a continuação do CNPIR e que deverá bater o martelo nesta conferência, na 4ª Conferência de Igualdade Racial, que me deixa um pouco preocupada pelo processo que acabamos de passar na Conferência Estadual, Conferência do Estado do Rio Grande do Sul, de Igualdade Racial, que foi tratada com muito desrespeito a partir do poder público. Né? Nós temos a nossa Casa de Cultura Mário Quintana, que representa uma história no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, mas que tem ali a travessa, que entre os prédios da Casa de Cultura, aonde foi reservado para fazer a abertura da conferência do povo, que é 54% do povo brasileiro. Então, no meu olhar, eu achei um desrespeito a forma como foi tratada a conferência de igualdade, a 4ª Conferência de Igualdade Racial no estado do Rio Grande do Sul. E que se encaminha para 2018, lá em maio, em Brasília, a Conferência Nacional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. No olhar que tenho de militante, de Yalorixá,
e vir da militância também do movimento negro unificado, de trazer uma discussão de movimento social e trazer o olhar do terreiro, trazer o olhar da visão de mundo africana, esta conferência de 2018, ela será um mote norteador. Diante de todo o retrocesso que nós passamos, os avanços que foram perdidos, como nós vamos trabalhar isso? A conferência do CNPIR, né, em 2018, será um mote norteador para o futuro desses povos, que estão garantidos dentro do Decreto 6040. Povo negro, mulheres, todos os povos que têm as suas diferenças, as suas dificuldades, e que cresce, não dá para deixar de falar, enquanto conselheira, enquanto povo, enquanto movimento social, no retrocesso que tivemos a partir da tolerância e do respeito aos terreiros, aos povos tradicionais de matriz africana. Esse debate tem que estar colocado na 4ª Conferência de Igualdade Racial, a partir de um anseio de nós deixar transformar o Brasil num país fundamentalista.